Bom dia! Com muita alegria. Eu estou muito feliz. Eu coloquei essa música hoje, uma música que alegra muito meu coração. Já ouvi ela aqui antes de começar a gravar. Ouvi, eu acho que no mínimo umas 10 vezes, no mínimo 15, 20, sei lá. Estava ouvindo várias vezes. Essa música alegra o meu coração. E se você me permite, eu vou cantar um pouquinho ela com você aqui, pode ser? Ela diz assim. Hoje eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter da tua presença. É o meu maior prazer. Te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu. A palavra mais doce que o mel. É o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Gente, essa música é tão linda, tão linda. Rio de vida. O que que fala rio de vida? Rio de vida é abundância. Imagina um rio de vida passando na sua vida e você ali deixando esse rio de vida levar você para viver essa vida maravilhosa de Deus. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Esse é o rio de vida que me sustenta. O pão vivo que desce do céu, Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu, a palavra mais doce que o mel, que é Jesus. Jesus é o Verbo que se fez carne, é a palavra. Uau, como é maravilhosa, como é bom louvar. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata, a tua presença me basta, te quero, Deus. É isso. Esse é o segredo. Esse é o segredo que eu creio que fez de Paulo essa pessoa incrível, essa pessoa maravilhosa, em- é, em- com intrepidez, um cara intrépido, corajoso, que falava para as pessoas no, no- de baixa condição social e também falava para reis. E ele estava sempre louvando. Ele mesmo fala. Ele era o cara que mais louvava. Ele era o cara que mais falava em línguas. Ele era um cara que estava sempre louvando e agradecendo a Deus. Louvando. Ele estava na prisão. Lembra? Há pouco tempo nós lemos isso. Ele estava na prisão. Ele, Silas, ali louvando a Deus, louvando, agradecendo a Deus no meio da prisão. Será que eu e você teríamos essa condição? Esse discernimento, esse coração de louvar a Deus numa prisão? Será? Poxa, gente, eu, eu anseio esse coração. Eu tive um momento agora lá na Austrália, no sábado não, no domingo pela manhã, né? Hoje é terça, madrugada de terça-feira aqui, lá na Austrália são 13 horas a mais, né? Então, no domingo pela manhã, há 2 dias atrás, né?
Lá na Austrália eu tive um momento tão maravilhoso com Deus na igreja chamada Planet Shakers. Eu entrei na igreja e comecei a chorar. Eu comecei a ter uma vontade de me ajoelhar, de louvar a Deus. Eu chorei do começo ao fim, porque tinha uma alegria naquela igreja que me contagiou uma alegria incrível. Se quiser, eu posso até colocar aqui um pedacinho do que eu vivi lá, pouquinho do vídeo, assim, do louvor de lá. E eu gosto muito disso, de louvar com alegria, de louvar com alegria. E essa música me traz muita alegria. Desculpa aí eu ter cantado. Obrigado aí pela paciência de ouvir a minha voz desafinada. Eu quero te incentivar a ter esse relacionamento com Deus, de alegria, de louvar, de agradecer. Amém? Tá sendo tão bom quando eu tenho forças de acordar nas madrugadas com qualidade como hoje estou fazendo, né? Às vezes eu acordo cansado e tal, e mesmo assim eu vou e louvo, e isso vai me dando forças, e eu vou me fortalecendo em Deus, no Espírito Santo, e Ele me fortalece. É maravilhosa, a presença de Deus é maravilhosa. E hoje vamos falar aqui do capítulo 26, Paulo discursando aqui para o rei Agripa, né? Como eu falei, Paulo falou para pessoas pobres, pessoas do baixo, né? Da baixa sociedade, e ele fala aqui para o rei. Olha como ele fala, né? O rei Agripa, como eu falei ontem, ele pediu para Festo, o comandante, o novo comandante, né? Lá de Cesareia, né? Pediu para Festo que ele queria ter o acesso a essa pessoa. Quem é esse cara que está falando aí com tanta intrepidez, com tanta coragem? E o rei Agripa quis, e aí agora Paulo tendo a palavra para falar para o rei. Então, capítulo 26, vamos lá. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: É permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, as 12 tribos de Israel, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó Rei, que eu estou sendo acusado pelos judeus. Que esperança é essa que ele está falando? Ele está falando da ressurreição, tá bom? Só para ficar claro aqui. Por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Paulo continua a falar. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Então, Paulo perseguiu Jesus. Ele está falando que, na verdade, ele pensava que Jesus era uma farsa. Ele perseguiu as pessoas que acreditavam em Jesus. Quantas vezes eu e você podemos já ter agido dessa forma, não é verdade? E assim procedi em Jerusalém, continuou Paulo. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto, quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu a caminho de Damasco, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões.
Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então Paulo tá falando exatamente o que aconteceu para o rei. Paulo não tinha medo. O que que o rei vai pensar? Ele falou a verdade, ele falou o que aconteceu. A verdade liberta, gente. E Paulo estava falando com toda intrepidez aquilo que acontecera, aquilo que havia acontecido e que ele sabia exatamente que ele tinha vivido isso. Essa experiência com Jesus foi tão grande, nada poderia tirar isso dele. E ele estava falando aqui exatamente o que aconteceu. E quando Paulo ouviu aquela voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele já sabia que era Jesus, que era Jesus não, ele já sabia que era Deus. Tanto que ele perguntou: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te. Paulo continuou falando, né, o que Jesus falou para ele. Mas levanta-te e afirma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio agora, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Isso Jesus falando para Paulo. Jesus falou para Paulo que usaria Paulo para converter, como instrumento para converter aquelas pessoas, os gentios, para quem ele ia enviar a Paulo, converter das trevas para a luz. Quem quer ser essa pessoa? Eu quero sair das trevas como eu saí da ignorância das trevas, eu não conhecia nada da palavra. E você, participando desse projeto, ouvindo a palavra, você está saindo das trevas, você está saindo da ignorância para a luz. Você está saindo, por mais que você não se considerasse assim, e eu muito menos, me considerava sempre uma pessoa boa, mas eu estava vivendo no engano da potestade, Satanás influenciado por coisas do mal, e eu nem sabia. Então, converter das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão dos pecados. Quantas vezes eu e você pecamos sem sabermos por quê? Por causa de trevas, porque não sabíamos. Então a luz, ela traz isso, já falei sobre isso aqui. A luz é maravilhosa, só que ela traz também algo que você vai ver. E agora o que que você vai fazer? O que que você vai fazer com essa luz? E isso é importante entender, que essa luz te traga uma fé em Jesus, como ele falou, e que você se santifique por esta fé em Jesus, ok? Santificando, se separando do pecado, se separando das coisas que nos levam à morte. E o Espírito Santo é esse que revela isso tudo para mim e para você. Pelo que, ó rei Agripa, continuou Paulo, não fui desobediente a esta visão celestial e nem a este mandamento, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando as obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam estando eu no templo e tentaram matar-me, mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes. Como eu falei, tanto a pequenos como a grandes. Nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Paulo tinha convicção de o que ele estava fazendo estava em conformidade com as Escrituras, com aquilo que Moisés escreveu no Pentateuco, nos 5 primeiros livros. Isto é, e que os profetas também, os profetas, Isaías, quantas vezes Isaías falou de Jesus, do Cristo que deveria padecer, tudo o que aconteceu com Jesus foi falado pelos profetas. Inclusive, os próprios sacrifícios, né? Começando por Adão, quando Adão pecou e Deus matou um animal para vesti-lo com uma veste de animal. Desde esse momento,
A Bíblia já vem apontando para o sacrifício de Jesus na cruz. Esse derramamento de sangue apontava desde então para o sacrifício que Jesus faria na cruz por mim e por você. Então, Paulo tinha essa convicção. Paulo sabia de que tudo o que ele estava fazendo era conforme as Escrituras. Senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Amém? Então é isso. Que eu e você possamos ser como Paulo, que possamos ter alegria, que possamos ter intrepidez, que possamos falar, que possamos ser usados pelo Espírito Santo para os pequenos, para os grandes, para os pobres, para os ricos, aonde quer que nos colocarem, que nós possamos levar o amor de Deus, que nós possamos levar Jesus, 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 fala aí, Jesus, Jesus, fala comigo, Jesus, Jesus. Ah, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é bom demais. Que Deus abençoe você. Eu vou finalizar por aqui, senão o áudio vai ficar gigantesco. Me entusiasmei hoje com essa música linda, com esse rio de vida, que esse rio de vida de Deus, que essa vida abundante venha encontrar você, que você se jogue, que você nade de braçada nesse rio de vida, nesse rio da abundância. Amém? Essa luz que vem para te libertar, que vem para te trazer uma consciência de que, uau, ser usado por Deus, agradar a Deus, é a melhor coisa que eu e você podemos fazer na nossa vida. Pode ter ouro, prata, pode ter carro bom, pode ter casa boa. Eu estava falando justamente isso, Senhor. Eu, eu abro mão de tudo. Abro mão do apartamento que eu tô. Amo morar onde eu tô, numa cobertura top, muito legal, um carro top, viagens, tudo. Eu abro mão disso, tudo para não abrir mão de você. Se fosse necessário abrir mão disso, acredite, é verdade. Minha vida não é nada sem a presença de Deus. Que eu e você possamos ter essa consciência que sem Deus, sem Jesus, não somos absolutamente nada. Amém? Um beijo no coração. Amanhã terminamos o capítulo 26. É, no capítulo 26 ainda, no versículo 24, Paulo é interrompido e é uma coisa bem estranha acontece aqui. Ele é chamado de louco, mas enfim, isso são cenas dos próximos capítulos. Amanhã a gente entra nesse trecho aqui, tá bom? Um beijo no coração, amo você, parabéns por ter ouvido esse áudio até agora, esse áudio grande, ok? Parabéns para você, conte comigo, tamo junto, vamos pra frente, tá bom? Um beijo no coração, Deus é bom.